E nós somos muito gratos ao Senhor por isso, né? Nós somos gratos ao Senhor por tudo que Ele tem feito na nossa comunidade, na vida das pessoas, seus familiares. Nós estamos vamos essa semana entrar em contato com algumas pessoas para que a gente possa trazer o testemunho aqui, né? É importante a gente testemunhar, porque quando a gente testemunha, a gente edifica a fé de outras pessoas também. Nós somos edificados quando alguém tem um testemunho para contar do que o Senhor fez. Nós estamos muito, muito felizes mesmo. Estamos ainda aqui com os meus pais, né? Que eles já são de casa. Eu estou crendo nisso. Eles são de casa, né? A gente anseia que permaneça, desde que meus irmãos não escutem. Porque a guerra é acirrada. Brincadeira, irmãos. Mas é só a gente querendo ter eles pertinho, né? Então, sou grata a Deus também pela presença deles com a gente durante esse tempo. Tem sido um tempo muito bom, não só para a nossa vida como filhos, mas para toda a igreja e toda a comunidade, né? Orem pela vida deles sempre, para que o Senhor possa trazer saúde e alegria durante todo esse tempo, que eles possam viver muito ainda para fazer a obra de Deus, né? Amém? Abra sua Bíblia, por favor, em Hebreus 12, do versículo 1 ao 3. Hebreus, capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 3. Quantos acharam, diga amém. Se não achou, a gente pode acompanhar aqui. Diz assim: portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, livremo-nos de todo o peso, olha isso, de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha, e corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. Mantenhamos o olhar firme em Jesus. Um diz assim, aqui diz o líder, né? E aperfeiçoador. Outra versão diz o autor e consumador da nossa fé. Por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz, sem se importar com a vergonha. Agora ele está sentado no lugar de honra, à direita do trono de Deus. Pensem em toda a hostilidade que ele suportou dos pecadores. Desse modo, vocês não ficarão cansados e nem desanimados. Terminou aí? Foi, né? Até o 3. Pronto. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre completar a carreira que nos é proposta. Nós lemos um texto aí, eu não posso afirmar, eu já ia fazer uma afirmação aqui, mas o autor de Hebreus, ele está comparando nesse texto um corredor, um atleta, uma pessoa que está numa proposta, numa corrida, e que tem muita gente ali ao redor, né? Tem muita gente olhando, tem muitos espectadores. Não, por isso que ele fala sobre a grande nuvem de testemunhas. Estão todos ali muito atentos sobre cada passo do atleta, sobre cada coisa que ele está fazendo, de como ele está correndo, né? Quando a gente fala de carreira, correr a carreira que nos é proposta, a gente fala de um caminho. A gente fala de um caminho a ser traçado. Todo caminho, todo corredor, ele começa de um lugar, ele tem um trajeto e ele tem um destino. Ele tem um objetivo final. Então, ele tem um ponto de partida, ele tem um caminho a percorrer e ele tem a linha de chegada. Então, a gente sabe que
Para uma pessoa dizer que completou a carreira, não basta só começar. Ele precisa terminar. Nós temos um atleta aqui, né, André? Ele sabe, sabe como funciona. A pessoa precisa, para ele vencer, para ele concluir, ele tem que começar a fazer o trajeto, chegar até o lugar, o ponto final lá. Então, todas as pessoas que estão nessa proposta, se ele para no meio, ele não conclui. Nós vemos o texto, está falando sobre a nossa caminhada da fé, né? A gente sabe que para um atleta concluir as fases e ser ganhador, ele precisa de muita coisa. Uma pessoa, ela não chega na hora, vai competir na hora e acabou, e sem preparo, sem nada. Existe todo um preparo fora, todo um conhecimento fora, para que impulsione, porque o momento de correr a carreira, aquilo ali é só o resultado de tudo que ele estuda, de tudo que ele treina, de tudo que ele se disciplina. Então, a corrida é o resultado de uma vida de conhecimento, treinamento, estudo e por aí vai. É se aprimorar, é conhecer. Então, quando a gente vai falar da fé, não é diferente, gente, né? Não é diferente. Nós precisamos correr a carreira da fé. Nós precisamos trilhar o caminho da fé. Mas não é diferente desse exemplo. Por quê? Porque nós conhecemos os princípios, conhecemos a Deus, nos equipamos daquilo que Deus tem para nos dar, de todo o conhecimento, de toda a palavra, de toda a vida, de toda a transformação, de todo o relacionamento. E é essa bagagem que nós construímos com Deus que nos vai capacitar a correr a carreira da fé e a chegar onde precisamos chegar. Amém? Infelizmente, muita gente não tem vivido um evangelho genuíno. Quer correr a carreira da fé, mas não tem o conhecimento sobre Deus, não tem o conhecimento de Deus, seja por experiências pessoais, seja por conhecer a palavra de Deus. Então, assim, muita gente, infelizmente, está tentando correr a carreira da fé com o conhecimento que ela tem do mundo. Do que ela viveu a vida inteira, dos conhecimentos que ela teve a vida inteira, do sistema, de como funcionam as coisas de uma vida longe de Deus. E sabe o que é complicado? Que muita gente está vivendo esse estilo de vida e quer obter o resultado de uma vida de caminhada de fé. Vai funcionar? Não vai funcionar. Muita gente quer viver um estilo de vida próprio, mas quer viver tudo aquilo que o Evangelho pode proporcionar. Então, a gente tem uma chavezinha aqui, um ponto muito importante. Por quê? Porque o chamado à vida cristã, essa maratona, essa corrida de correr, a corrida da fé, é totalmente diferente do que o sistema prega aí, do que o mundo faz. É totalmente diferente. As nossas ambições, as ambições de quem corre a carreira da fé, é totalmente diferente das ambições do mundo. Porque a Bíblia nos mostra um ponto de partida, uma rota que a gente precisa percorrer de forma definida, e a gente tem um destino garantido que precisa ser alcançado. Agora preste atenção, nós vamos discernir a carreira. Ok, vamos comparar os dois caminhos aí, as duas corridas. A Bíblia diz que a carreira do mundo leva à morte. Por quê? Qual é o ponto de partida da carreira do mundo? É o pecado.
A Bíblia diz que todo ser humano, ele nasce e ele precisa de salvação. Diga comigo, todo ser humano. Agora você vai dizer com convicção. Todo ser humano precisa de salvação. Quando a gente tenta ver tentar uma salvação longe de Deus, não vai funcionar. Essa é a carreira que o mundo está propondo. E essa carreira leva à morte. Qual é o ponto de partida de uma pessoa que está correndo uma carreira lá fora? Impiedade. O que é uma vida de impiedade? Uma pessoa que está alheio a Deus. Uma pessoa que não tem Cristo, uma pessoa que não tem esperança. Acha que vai viver a vida como quer e não vai prestar conta da sua vida. Acha que vai viver do jeito que quer e não vai ter que prestar conta de nada. Qual é o caminho? Qual é o processo dessa caminhada? A Bíblia diz que a porta é larga. Ou seja, o caminho é amplo. As propostas são enormes. Tudo que satisfaça uma vontade pessoal. Tudo que satisfaça o seu ego. A Bíblia diz que o caminho é espaçoso. Existem muitas fórmulas aí fáceis. E segundo eles, infalíveis, para que seja feliz. Preste atenção nisso. A maioria das pessoas querem viver uma vida sem renúncias. Não quer renunciar a nada na sua vida. E qual é a conclusão? Qual é o destino de uma pessoa que começa, que precisa de salvação? Nós declaramos, todo ser humano precisa de salvação. A pessoa trilha a sua vida distante de Deus, voltado com todas as coisas que satisfaçam o seu ego, que satisfaçam a sua vontade, vive uma vida sem renúncias, não quer saber de renúncias. Por quê? Porque a pessoa é o centro da sua vida. Qual é o destino disso? A Bíblia diz que há caminho que parece direito ao homem, mas o final dele é morte. Está lá em Provérbios 16, 25. Romanos 3, 16 a 18, fala que o final desse caminho é destruição. Em seus caminhos há destruição e miséria. Desconhecem o caminho da paz. Veja bem, nós temos uma carreira para percorrer. Nós temos uma caminhada de fé. E nós precisamos buscar em Deus hoje. Como que eu preciso, o que eu preciso conhecer de Deus para percorrer esse caminho? Nós vimos um caminho segundo o padrão do mundo, mas e o caminho segundo Cristo? Esse conduz à vida. E tudo começa por Jesus. Jesus diz, eu sou a porta. Tudo começa por Jesus. Entenda. Não existe acesso a Deus sem Jesus. Jesus é o caminho que nos leva a Deus. Esses dias, sábado, eu estava com uma equipe aqui da BDN. Estávamos num treinamento de evangelismo. E uma mensagem que a gente já conhece, mas tão poderosa, que nós precisamos trazer de volta girar na nossa cabeça, que é o evangelho puro e simples. Uma das coisas que eu sempre disse, o maior erro de uma pessoa é achar que por ela ser boa, ela vai ser salva. O maior erro de uma pessoa é achar que alguém bom vai ser salvo. A Bíblia não diz que os bons vão ser salvos. Uma pessoa boa, ela usufrui das suas atitudes aqui na terra. Uma pessoa que ela é boa, que ela é generosa, ela usufrui disso enquanto ela vive aqui, mas não salva. Somente
Jesus pode salvar alguém. Ele é a porta. Não existe outro acesso a Deus, a Bíblia diz. Ou seja, existe um abismo de inimizade entre o homem e Deus. Jesus é a porta, é o caminho, é a ponte que leva o homem a Deus. Então não adianta querer uma vida de salvação, não adianta querer alcançar a Deus, se não for por Jesus. A Bíblia diz que Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida. Ou seja, quando eu decido receber Jesus na minha vida e dizer assim, ok, eu quero Jesus Cristo na minha vida, eu decido nascer de novo. A Bíblia chama de novo nascimento. É como um novo nascimento, é como começar uma vida nova, totalmente nova. Então, ser salvo é passar pela porta que é Jesus e começar a trilhar esse caminho. Sabe qual é a diferença? Que nesse caminho, você não é o dono da sua vida. Você precisa sair do seu trono, da sua vida, e dar ele para Jesus. Você precisa deixar que Jesus governe a sua vida. Aí escute. Eu acredito que a grande maioria aqui são cristãos. E a minha pergunta para você é: até onde Jesus tem governado a sua vida? Até onde você tem se submetido à vontade de Jesus para a sua vida? Até onde você tem renunciado às suas vontades, as coisas que você quer do seu jeito, para que Jesus sente no trono da sua vida e governe você? Isso é nascer de novo. É começar uma vida nova, onde Jesus passa a ser o centro da sua história. E qual é o caminho? Nós vimos que a porta lá é larga, cheia de opções, cheia de variedades, né? Para que você possa se satisfazer o seu ego, a sua carne, as suas vontades de todo jeito. Mas aqui a porta é estreita. João 10, 7 fala sobre a porta das ovelhas, né? Que é a porta que vai para o sacrifício. Já viu uma ovelhinha quando ela vai para ser abatida? Não tem um lugarzinho que ela passa que é bem apertadinho? Eu sou a porta das ovelhas. É a porta estreita, apertadinha. Quando você passa por essa porta, você morre para a sua natureza e vive novamente, ressuscita para viver uma vida com Deus. Mas o caminho é apertado. Mateus 7,14. A bagagem do mundo não passa por essa porta. É uma vida de pressão. Olha aí. A porta para a vida é estreita. E o caminho é difícil. E são poucos os que o encontram. Sabe por quê? Porque é uma vida de renúncias. E a maioria não está disposto a renunciar por amor a Jesus. É uma vida onde nós somos pressionados. Mas é uma vida onde nós temos a garantia de vida eterna, que esse é o destino. Qual é o destino? Para que viver isso? Qual é o destino disso? A salvação. Quando confessamos Jesus, nós recebemos paz, alegria. Nós recebemos a capacitação de suportar a dor, o sofrimento, porque a gente sabe que a nossa vida não acaba aqui. Existe uma vida com o Senhor. Nós seremos redimidos, transformados. Teremos alegria eterna na presença de Deus. Amém, gente? Agora eu pergunto:
Quantos de nós estamos dispostos a viver esse caminho? Eu digo, nós somos muito abençoados, porque ainda podemos pregar o evangelho abertamente. Eu não sei você, eu já falei aqui uma outra vez, mas eu acompanho um site chamado, um grupo, são os Portas Abertas. Eu indico a você, de verdade, siga Portas Abertas, dá uma olhada lá, o que acontece com os cristãos de todo mundo. Portas Abertas é uma organização muito séria, que ajuda cristãos perseguidos em todo o mundo. É impossível você ler uma história daquela e você não chorar. Você vê o que as pessoas passam por amor a Jesus. E a alegria não vai embora. Sabe por que muitas vezes nós temos tantas pessoas tão tristes, tão angustiadas, tão depressivas? Porque perderam a alegria da salvação. Entenda, eu não estou dizendo que depressão é pecado, é isso, não estou dizendo isso. A depressão é uma doença, como qualquer outra doença, que precisa de tratamento e cuidado. Mas escute, quando nós aprendemos a viver uma vida em Cristo, a alegria dele preenche a nossa vida. E a gente sabe que se tiver que sofrer por amor dele, nós vamos sofrer. Se tiver que passar por dificuldade por causa dele, nós vamos passar, porque a alegria dele está dentro de nós, é a nossa força e nos ajuda a passar pelo momento difícil. Mas eu preciso abrir mão do meu eu, do meu ego. E como que eu posso trilhar, que tipo de conhecimento eu preciso ter para trilhar esse caminho de fé? Nós vimos que o autor de Hebreus está comparando o texto que nós lemos como um atleta, que ele precisa estar munido de informações, de treinamento, para poder percorrer a carreira dele, seja qual for o esporte, e ele precisa chegar lá. E para que ele conclua o trajeto, ele precisa estar treinado. Ele precisa ter os conhecimentos necessários. Quais são esses conhecimentos que nós precisamos para trilhar o caminho da fé? Primeira coisa, existe um mapa que nos leva até o destino que nós precisamos chegar, que é a palavra de Deus. Que é a palavra de Deus. Nós estamos aí em janeiro, né? Nós temos normalmente nós começamos o ano dizendo assim: esse ano eu vou ler a Bíblia toda. Aí a gente vai desanimando, quando chega no final do ano não leu nem metade da Bíblia. A Bíblia é quem nos apresenta Jesus. Uma das coisas, está aqui os meus pais, que eu aprendi desde cedo, eu ouvia isso em casa, estude a Bíblia, conheça a Bíblia. Hoje a gente tem muitos recursos bons para a criança, a gente tem Bíblia ilustrada, Bíblia de um jeito, Bíblia de outro. Eu lembro que no meu tempo não tinha muitos recursos. Eu lembro quando o pai chegou com a Bíblia em casa, que era de uma outra coisa, e ele lia para a gente a parte verdadeira. E aí tinha lá uma estaca, ele disse, não, ele ensinava, em casa tinha oração, né mãe, culto doméstico, ensino da Bíblia. E uma das coisas que eu trago comigo até hoje, eles sempre ensinaram a gente dizendo assim, estude a palavra. Por quê? Porque um dia, se você se deparar com alguém que está pregando qualquer coisa que não esteja dentro da palavra, você vai saber porque você conhece a fonte. Sabe por que tem muita gente se iludindo e caindo nas armadilhas do YouTube? Aceitando todo tipo de heresia. Alguém que aparece falando o nome de Deus, a pessoa já está seguindo, ouvindo tudo, e muitas vezes está falando um monte de heresia lá, mas você não consegue discernir. Por quê? Porque você não tem tido contato com a fonte, com a palavra de Deus.
Você quer resistir no dia mau? Você quer ser fortalecido por Deus? Estude a palavra de Deus. Busque um plano bíblico, participe dos cultos de ensino dos discipulados, participe, pergunte, conheça, mas não seja ignorante quanto à palavra de Deus. Ela é o mapa, é ela quem vai lhe conduzir, quem vai lhe ensinar, quem vai lhe guiar. Quando você está entendendo, diz amém. Eu já me deparei com várias situações onde a pessoa diz assim: pastora, eu não tenho fé. Eu não consigo ter fé. A pessoa diz assim: eu não consigo ter fé. Sabe por quê? Normalmente, quem não consegue ter fé, não tem ouvido a palavra de Deus. O que Romanos 10, 17 diz? A fé vem. Olha, vamos lá de novo. A fé vem. Ouviu o quê? Então, se está faltando fé na sua vida, se está faltando fé no seu coração, ouça a palavra de Deus. Eu sou cristã desde que eu me entendo por gente. Isso não me torna imune a sentir tristeza, a desanimar, a ficar angustiada, não. Quantas vezes, só que aí a gente conhece a palavra. Quantas vezes eu amanheço o dia, que Jesus tem misericórdia, de manhã eu já estou me sentindo assim. Eu disse: espera aí, deixa eu pegar minha caixinha aqui. Às vezes você não tem força nem para orar. Você quer, mas o seu corpo está ali, ó. Eu disse: espera aí, pego, coloco minha caixinha, coloco minha playlist, coloco umas músicas de adoração ao Senhor, começo a deixar que a minha casa seja inundada, o meu ambiente seja inundado pela adoração a Deus. Daqui a pouco eu estou quebrantada, eu estou de joelhos, eu estou prostrada e saio dali renovada, fortalecida, cheia da vida de Deus. Por quê? Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Quando você está desanimado, quando você está achando difícil completar a carreira da fé, busque a palavra de Deus, ouça a palavra de Deus, deixe que a palavra entre dentro de você, porque a Bíblia diz que a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é capaz de penetrar onde nada mais penetra, entre juntas e medulas, até o mais íntimo do coração do homem. Ela entra e ela causa uma revolução dentro de você. Então, quando você começa a ouvir a palavra de Deus, daqui a pouco a tristeza vai embora, a angústia vai embora, a revolta vai embora, e o seu coração, a sua vida é tomado pela vida de Deus. Ouça a palavra de Deus. A Bíblia é a nossa regra de fé e de prática. É a palavra que nós podemos confiar. Deixa eu dar um conselho. Se você não comprou sua Bíblia ainda, compre, viu? Porque daqui a uns dias não vai ser mais possível você comprar o genuíno. Porque com a inteligência artificial mudando tudo agora, estão dizendo que estão tirando as partes para corrigir a Bíblia. Preste atenção nisso. A Bíblia não precisa ser corrigida, atualizada, não precisa nada. Ela é a palavra de Deus. Então, se você não tem uma Bíblia física, compre uma, enquanto você pode comprar. Leia, mas não é só para comprar, é para ler. Guarde na sua vida. Por quê? Porque se chegar um dia que é o que você tenha que morrer por causa de Cristo, eles podem até arrancar sua Bíblia de você, mas de dentro de você ninguém pode tirar. Então, assimile a palavra de Deus. Guarde a essência de Deus dentro de você. Porque se chegar um dia que a gente não tenha mais acesso a essa palavra. Existem lugares, se você acompanhar o Portas Abertas, você vai ver. Existem lugares no mundo em que uma Bíblia é tão desejada. Tem lugares, teve um lugar, eu não me lembro agora o lugar,
que chegou uma Bíblia, eles distribuíram, arrancaram as páginas da Bíblia e deram uma página para cada crente, para que cada um conseguisse guardar pelo menos aquela página. E aí eles se juntavam para falar sobre aquilo que eles estavam guardando. E hoje você tem acesso a ela inteira. Ame a palavra de Deus mais do que a sua própria vida. Porque a sua vida depende da palavra de Deus. É ela que te levanta. Deus, quando Ele criou todas as coisas, foi pelo poder da palavra. É pelo poder da palavra que tudo foi criado. É pelo poder da palavra que o homem é regenerado. Então, quando Deus fala, meus queridos, não tem para onde ir. A Bíblia, primeira coisa para te guiar nesse caminho. Segunda coisa, o Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que o Espírito Santo é a garantia que Jesus nos deu. É o consolador, é quem convence o homem do pecado, da justiça, do juízo. É quem convence de todas as coisas. Existem coisas na sua vida que você não precisa nem de um líder, nem de um pastor dizendo a você. Só precisa você parar e ouvir a voz do Espírito Santo que você vai ter direcionamento. Você quer ver um exemplo? Alguém aqui gosta de estar errado? Não, né? Eu não conto quantas vezes, eu e Ezequias, às vezes a gente entrava nos nossos embates. E eu dizia a ele, você está errado, eu estou certa. E ele, não, você está errada, eu estou certo. Eu olhava para ele e dizia assim, tá bom, quer ficar? Fica. Quer ficar desse jeito? Pode ficar. Pode olhar, irmãos, as irmãs estão dando suporte para ela. Olhe para mim. E aí eu pegava e ficava naquele meu coração. Não, eu estou certa. Isso aí, eu estou certa, não quero nem saber. Estou certa. Quantas vezes, quando começava a orar, começava a buscar a Deus e aquela incomodação começava. Eu disse, eu não acredito nisso. Espírito Santo, é sério isso? É sério isso? É sério isso. E eu disse, eu não acredito que ele está certo, eu estou errada. Quantas vezes eu tive que chegar para ele e dizer, meu amor, está certo, tá bom, você está certo. Mas sabe por quê? Porque o Espírito Santo de Deus, ele convence qualquer pessoa. E já aconteceu o contrário também. Quantas vezes a gente começou a falar e eu disse assim, eu não vou discutir, eu vou orar. Ele até brincava, ele disse, para de colocar Deus no meio da gente. Quer colocar Deus contra mim? Eu falei, não coloca Deus contra você. Na nossa brincadeira, mas quantas vezes a mulher que é mais sensível, a maioria das vezes, tem a sensibilidade maior à situação. Quantas vezes eu digo, Senhor, o Senhor sabe, eu peço que o Senhor vá lá e o Senhor convença. E quantas vezes ele voltou e disse, verdade. Realmente, a gente tem que mudar isso. Quantos estão entendendo aqui? Quem serve ao Senhor, quem ama a presença de Deus, ele tem um Espírito Santo para guiar. E para dizer, não, você não é esse o caminho. Quantas vezes a gente não sabe o que fazer? Olha, sabe qual é o nosso maior problema? É que a gente deixa para falar com o Senhor como última opção. Quando acaba tudo, que a gente já se desgastou, já se estressou, já pensou que não devia, já decidiu 1000 coisas na cabeça. Aí, não, só me resta orar agora. E era para ser o contrário. Orar precisa ser a nossa primeira opção. Diga comigo, orar precisa ser a minha primeira opção. Quantas vezes? A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele é guia.
Ele é consolador, Ele convence. Quantas vezes você já quebrou a cara porque você tentou fazer tudo antes de buscar a ajuda do Senhor? E nessa caminhada cristã, você precisa do Espírito Santo de Deus. Ele está aí. Eu lembro que teve uma vez que eu estava num jejum. Num dos jejuns. E eu estava assim, naquela busca por Deus. E eu lembro que eu pensei comigo assim, eu vou ter que orar por isso. Chegar em casa, eu tenho que parar e tenho que orar por isso. E na hora, eu senti o Espírito Santo dentro de mim, dizendo assim, eu moro dentro de você. Você pode começar a falar comigo agora. E eu lembro que aquilo ali era uma coisa que eu já sabia, mas eu não tinha a convicção que eu tinha, como no dia que ele falou comigo. A partir daquele dia, a minha vida mudou muito. As minhas rugas diminuíram, graças a Deus. Sabe por quê? Porque quando eu começo a me estressar com alguma coisa, ao invés de eu ficar angustiada pensando, ou seja, num relacionamento entre líderes, entre amigos, entre casamento, ao invés de eu ficar aqui com a minha cabeça, eu estou sendo injustiçada, não é certo isso, tal. Ao invés de gastar minha energia com isso, eu começo, Espírito Santo de Deus, venha sobre essa situação. Espírito Santo, vem sobre o meu coração, acalma a minha vida, acalma a minha mente. Senhor, vem me trazendo clareza sobre isso. Senhor, venha trazer. Eu começo a orar. Por quê? Porque a gente gasta muito tempo se aperreando com coisa que não é para ser. Se a gente parasse primeiro, orasse, buscasse a presença de Deus, a maioria dos nossos problemas não seriam problemas. Quem está entendendo aí? Diga amém. Precisamos aprender a buscar a Deus em primeiro lugar. Então, quer percorrer a sua caminhada de fé com sucesso? Comece a orar. Faça da oração a sua prática. Claro que nós precisamos de um tempo de devocional, onde nós paramos, onde nós oramos, buscamos a Deus. Mas a Bíblia manda a gente orar sem cessar. Orar sem cessar é isso. Você está no carro, você está no ônibus, você está andando, você está em casa, está no trabalho. Aqui dentro o Espírito Santo mora dentro de você. E você pode começar a sua comunicação com Ele, independente do lugar onde você está. Deixe que o Espírito Santo te conduza nessa caminhada. O Espírito Santo, muitas vezes, ele usa pessoas para te instruir no caminho de Deus. O Espírito Santo te mostra até quem você deve conversar e não. Porque, infelizmente, tem muita gente que vomita os seus problemas nas redes sociais. Não sei por quê. Não vai resolver. Quem está do outro lado só vai tirar a onda de sua cara, porque não vai resolver. Muitas vezes a gente procura as pessoas erradas para tomar conselho. Nessa caminhada de fé, nós precisamos de homens e mulheres de Deus ao nosso lado, que vão nos ajudar a tomar o rumo certo. Você sabia que a gente ouve vários testemunhos, e testemunhos de grandes homens de negócio. Pessoas de destaque no mundo inteiro. Sabe o que é que eles têm perto deles? Um homem ou uma mulher de Deus. Muitas vezes não sabe nada de dinheiro. Não sabe nada do negócio. Mas conhece a Deus e pode dar um conselho que vai orientar na vida. Isso é poderoso, gente. Isso é tremendo. Nós precisamos buscar de Deus. Deus envia pessoas. Eu sempre oro isso. Não só eu oro isso, tanto na minha casa, quanto na minha família, as pessoas da igreja, os meus filhos. Eu sempre oro e digo, Senhor, coloca pessoas no teu coração próximo. Para que possam ouvir a tua voz. Para que possam ser orientados da forma correta. Então, antes de você sair procurando qualquer pessoa, busque de Deus alguém que vai ajudar você nessa caminhada de fé. Quem está entendendo diz amém. Amém.
Muito bem, nós temos a palavra, nós temos o Espírito Santo e nós temos a igreja. A igreja, a comunhão com a igreja é muito importante. Por quê? Porque nós somos o corpo de Cristo. Não existe corpo de uma pessoa. Entenda, se tirarem, arrancarem a minha mão do corpo, ela vai ser corpo? Sim ou não? Não, ela só vai ser uma mão solta e morta. Porque um membro longe do corpo não tem vida. Porque a vida está no corpo. Nós precisamos de uma igreja. Nós precisamos estar conectados à igreja, porque o sangue que tem vida corre no corpo. E a Bíblia diz que Cristo é o cabeça da igreja. Eu não posso ser igreja sozinha. Eu sou membro do corpo. Mas eu só sou corpo no corpo. Tem alguém aqui que tem o corpo perfeito, que não tem um problema, que é satisfeito 100% com o seu corpo, com a sua vida? Eu acho que não. Você sempre tem alguma coisa em você que você não gosta. Eu lembro quando eu era adolescente que eu só queria usar tênis, eu tinha uma briga em casa. Lembra da fase que eu só queria usar sapato fechado, porque eu não gostava do meu dedinho midinho, que era tortinho. As pessoas sonhavam em fazer plástica no nariz, no corpo, no olho, na barriga. E eu queria fazer plástica no meu dedinho midinho, porque eu não gostava dele, que ele era tortinho assim, um por cima do outro. Jesus já me curou disso, eu já não tenho problema não com meu Deus. Eu uso sandália, uso até sandália em chinelinho de dedo, sem problema nenhum hoje, eu não tenho problema com isso. Mas escute, muitas vezes as pessoas deixam a igreja porque vê um defeito, vê um dedinho torto no corpo. Entenda, por mais que eu não gostasse do meu dedinho, não arranquei ele não, gente, ele continua aqui. Ia ficar mais feio sem ele. Muitas vezes no corpo tem aqueles que são os dedinhos feinhos. Mas não deixa de ser corpo. Mas não deixa de receber o sangue de Jesus mesmo assim. Muitas vezes um braço quebra e fica ali quietinho, imobilizado, mas está ali. O sangue correndo ali, já já ele fica bom, ele cura. E sabe qual é o nosso problema? Muitas vezes a gente quer se desconectar da igreja por causa desses dedinhos feinhos. Mas a igreja é o corpo de Cristo. Quando a gente está bem ornamentado, bem fundamentado com a palavra de Deus, com o Espírito Santo de Deus, gente, a gente aguenta o dedinho, a gente tenta até esconder o dedinho feinho, mas a gente aguenta ele. Porque faz parte do corpo. Quem está entendendo aí diz amém. É necessário estar conectado. Sabe por quê? A Bíblia diz que a gente só dá fruto quando está conectado à videira. Precisamos estar conectados ao corpo para ser curados, para ser sarados. Muitas vezes nós somos machucados no corpo. Mas é no corpo que flui vida, que flui sangue, que flui vida de Deus. É ali também onde somos curados. Quem está entendendo diz amém. E é aonde frutificamos. Por quê? Porque nesse caminho de fé que a gente tem que seguir, a gente precisa dar fruto. Deixa eu dizer uma coisa. É impossível, eu vou repetir, é impossível alguém estar conectado à videira e não dar fruto. É impossível. Por quê? É natural que a seiva venha da árvore, vá para os galhos e ele dê fruto. Dar fruto para um cristão é natural. Não é um esforço. Todos os que estão conectados em Jesus recebem vida dele e dão fruto. Que frutos são esses, pastora?
começa lá pelo fruto do Espírito, né? Mansidão, domínio próprio, e vai desenvolvendo. Começa a dar fruto testemunhando na sua vida, no dia a dia, falando de Jesus. A gente só pode fazer isso se a gente estiver conectado em Deus. O que a Bíblia diz para nós? Que toda árvore que não dá fruto, todo galho, todo ramo que não dá fruto é cortado e é lançado no fogo. Sabe por quê? Não é porque é duro demais só porque não quis dar fruto. Não, é porque quem está conectado é natural dele dar fruto. Deixa eu dizer, alguém precisa lembrar que tem que beber água seguida. Se você ficar sem água aí 3 dias, você já começa a ficar com confusão mental. Porque é instinto, é natural você beber água, é natural você comer. E depois que você come, você pode segurar aí no banheiro até por um tempo, mas tem uma hora que você não aguenta segurar mais. Por quê? Porque é instinto, você automaticamente tem que colocar para fora aquilo que você engoliu. Existem coisas na nossa vida que fluem, porque é assim, a natureza é assim. Uma árvore que ela está conectada, você não pode chegar lá para ela e dizer assim, você não vai dar fruto. Ela vai dar fruto. Aí eu pergunto a você, hoje o Senhor quer nos levar a pensar, o quanto que eu estou conectado em Deus? Quais são os frutos que eu estou dando? Onde que hoje eu posso pedir a ajuda do Espírito Santo para mudar a minha vida? Para me ajudar na caminhada da fé, porque eu preciso chegar. E para chegar eu preciso da palavra, eu preciso do Espírito Santo e eu preciso da igreja. Quem está entendendo diz amém. Ok, eu entendi como que funciona essa caminhada. Está todo mundo aqui entendendo, amém? O que Jesus diz para nós? O que a gente leva e não leva nesse caminho? Lucas 9, 3. Lucas 9, 3. Olha o que Jesus está dizendo ali. Ele os instruiu dizendo, não levem coisa alguma em sua jornada. Não levem cajado, nem bolsa de viagem, nem comida, nem dinheiro, e nem mesmo uma muda de roupa extra. Quando a gente está falando de cajado, aí a gente está falando sobre apoio, sobre governo, sobre autoridade. Muitas vezes nós estamos confiando em coisas e deixando de confiar em Deus. Nesse caminho da fé, você vai precisar confiar em Deus. Quando fala sobre as bolsas de viagens aí, as provisões, os alimentos, está falando sobre dependência. Aprender a depender de Deus. A grande maioria aqui já sabe, né? Ele diz, não é para nem pão, nem dinheiro. Eu já contei várias vezes aqui que eu sempre achei que dependia de Deus. Porque cresci num lar cristão, aprendendo os princípios, fazendo tudo direitinho. Até o dia que Deus tirou tudo da gente. Aí eu fui descobrir o que estava no meu coração. E ver que você achar que depende de uma coisa e você depender de verdade é outra. Jesus estava ensinando, você precisa me conhecer. Olha só, a gente tem aqui, né, o João Lorena, que tem o Pedrinho. Imagina se o Pedrinho vai deixar de dormir preocupado porque ele não vai ter o que comer no dia seguinte. Isso acontece? Não, ele dorme que chega, relaxa. Por quê? O pai que se vire, ele vai ter o que comer no dia seguinte. Sabe qual é o nosso problema? Que nós dizemos que confiamos em Deus. Mas muitas vezes, quando a coisa aperta, a gente vê que a nossa confiança não é como a gente diz. Quando fala sobre dinheiro, está falando sobre... O dinheiro naquela época tinha as imagens de deuses, dos soberanos na época.
Está totalmente associada à idolatria, sobre você se apegar a coisas, a provisão. Você tem recursos. Eu digo, é fácil você dizer que você depende de Deus quando você tem um salário no final do mês. Eu quero ver você dizer que depende de Deus quando você não tem salário. Você crê que Ele vai prover, que Ele vai cuidar. Fala sobre roupa extra. Tinha a roupa de baixo e tinha a túnica. A roupa de baixo fala sobre aquela que está ligada diretamente com a pele. Falando sobre caráter, santidade. Nessa caminhada, o Espírito Santo vai ensinar você a viver uma vida de santidade. Uma vida separada. Não ter duas túnicas, não é para ter mais uma opção. Você não tem uma outra opção, você não tem uma outra oportunidade, outra prioridade, não. Você tem aquilo ali, porque você sabe que Deus está cuidando de você. E as coisas vão acontecer, as coisas vão fluir, as portas vão se abrir. O relacionamento vai funcionar, os filhos estão nas mãos do Senhor. A cura vai chegar. E aí vai, independente de qual área que você precisa crer. A gente volta lá para o início da mensagem. Quando você está no controle da sua vida, você controla o que chega, o que não chega. Mas quando você tem alguém no controle da sua vida, que é Deus, quando você deixa Deus no controle da sua vida, você não se apavora, porque você sabe que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A maior alegria da minha vida é dizer que eu dependo de Deus. Porque às vezes as coisas ruins chegam. E quando as coisas ruins chegam, eu vou orar e vou dizer, Senhor, muito bem, o que eu preciso aprender com isso aqui? Porque eu sei que isso não está vindo em vão. Existem coisas que você procura, né? Existem coisas que são consequências das suas ações, que é para aprendizado também. Mas existe muita coisa na sua vida que você não procurou. E ela aconteceu. E eu preciso entender que se Jesus é o dono da minha vida, Ele está no controle, então Ele está permitindo isso para me amadurecer, para me tornar uma pessoa melhor, para cumprir um propósito na minha vida. Quando estou entendendo, diz amém. Tem gente que fica olhando para mim assim, com a dúvida se diz amém. Irmãos, é um desafio para nós. Porque nós estamos acostumados num mundo onde todo mundo tem tudo ao seu redor. Estalou o dedo e tem tudo. Nós precisamos voltar a nossa vida para Deus. Nós precisamos deixar que o Espírito Santo nos guie. E entender que nós somos povo de Deus e Ele está cuidando de nós. Agora, eu preciso querer fazer essa caminhada, trilhar, porque isso continua sendo uma opção sua. Se você não quiser, ninguém vai lhe obrigar a isso. Mas se você quiser, Ele vai lhe ajudar. O Senhor vai te ajudar a chegar até o destino. O Senhor vai te ajudar a completar a carreira. E olha que coisa linda. Na sua trajetória, existe muita gente que está olhando para você. Está vendo se você vai continuar. Está vendo se você vai perseverar. Por quê? Porque à medida que você continua, à medida que você persevera, essas pessoas vão glorificar o nome de Deus por causa de você. 1 Pedro 2,9, para a gente concluir. 1 Pedro 2,9. Quem nós somos? Olha só. Vocês, porém, são povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Deixa o texto aí, por favor, ouvir. Lê de novo esse texto. Vamos lá, você pode ler comigo? Vocês, porém,
são um povo escolhido, propriedade exclusiva de Deus. Olha que preciosidade. Olha que tesouro. Nós somos o reino dos sacerdotes dele. Nós somos o povo exclusivo, nós somos os filhos. Ele quer fazer com que a sua caminhada seja cheia da presença de Deus. Ele quer fazer da sua caminhada, por mais dificuldades que você passe, por mais desafios que você passe, mas que a alegria do Senhor possa estar preenchendo o seu coração. É essa força, é essa alegria da salvação que vai te levantar, que vai te sustentar e vai fazer você passar por todas as dificuldades e chegar lá. Mas não abra mão da palavra de Deus. Não abra mão da presença do Espírito Santo de Deus na sua vida. Antes de qualquer outra coisa, desenvolva um relacionamento com Deus. À medida que você vai, como diz o texto, desembaraçando, tirando todo o peso. Coloca, por favor, de novo, Hebreus 12, 1. Como diz o texto, à medida que você vai caminhando, você vai se desembaraçando. Pode avançar um pouquinho. Isso. Livremos-nos de todo o peso que nos torna vagarosos. E do pecado que nos atrapalha. E corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. Quando você está nesse caminho, sem o peso, sem o pecado, você persevera, você continua, porque o Senhor te habilita a continuar. Fique de pé, por favor. Quando você corre, a Bíblia diz, ele continua o texto, ele diz que a gente olha para Jesus, olhando firmemente, é só desse jeito. Coloca para mim, acho que o versículo 2, que eu coloquei tudo junto aqui, Hebreus 12, 2. Você olha para Jesus, olha aqui, ó, mantenhamos o olhar firme em quem? De novo, em? Eu vou ler a outra versão que diz assim, o autor e consumador da nossa fé. Sabe o que significa autor? A autoria é de quem começa alguma coisa, é de quem faz alguma coisa. É ele quem começa a fé em você. E é ele quem consolida a fé em você, à medida que você caminha e você olha firmemente para Jesus. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos nessa hora. Durante a sua vida, eu não sei como está você hoje. Os desafios que você tem enfrentado. E muitas vezes você é tentado a olhar o caminho do mundo, porque parece que lá tudo é fácil. Parece que tudo é mais difícil para você. Parece que tudo é mais complicado para você. Mas hoje o Espírito Santo de Deus, Ele quer pegar na sua mão e te ajudar nessa caminhada. Ele quer te ajudar a olhar para Jesus. Então, se você hoje não está encontrando a força, ore, peça ao Senhor para lhe ajudar. Diga, Senhor, eu não estou conseguindo trilhar muito bem esse caminho, mas eu preciso da tua força. Eu preciso da tua ajuda, eu preciso desse conhecimento da tua palavra, para que eu não tire os olhos do Senhor. Me ajude a trilhar esse caminho, Deus. Me ajude a olhar para o Senhor. Seja treinado a correr e a chegar no seu destino hoje. Fale com o Senhor no lugar onde você está.
O Espírito Santo está aqui. O Espírito Santo, ele quer ajudar você a percorrer esse caminho.